RH9, Rádio Bandeirantes. Da União Soviética, bola com Zito. Comando da cadeia verde e amarela. Memória do Esporte. Nascer, viver e no Santos morrer. Ah, meu Santos querido! Alô, nação alvinegra! A hora é essa, hein? Explode ao sapão! Dá-lhe peixe! Sou alvinegro da Vila Belmiro. O Santos vive no meu coração. Nascer, viver e no Santos morrer. Poucos versos definem tão bem a trajetória de José Macia, o eterno Pepe, como os do hino santista. Assim como a bandeira do clube, carregada de glórias, sua história está entrelaçada com o brilho do maior Santos de todos os tempos. O Canhão da Vila não apenas fez parte desse passado glorioso, ele ajudou a construí-lo com gols, títulos e uma lealdade que atravessou décadas. Fiel ao Santos, do primeiro ao último dia como jogador, ele é a personificação do que significa vestir o manto alvinegro. Se a história do clube é marcada por um passado e um presente só de glórias, muito disso se deve ao Canhão da Vila, um orgulho que nem todos podem ter. Pepe nasceu para ser santista. Filho de imigrantes espanhóis, o garoto veio ao mundo em uma segunda-feira em sua própria casa, na rua João Pessoa, 255, às 8 horas da noite, no centro da cidade de Santos. Na mesma rua que na época era chamada Rua do Rosário, cuja essa que o Alvinegro da Vila tinha sido fundado 23 anos antes. Aos 7 anos de idade, em 1942, Pepinho mudou-se com a família para a cidade vizinha de São Vicente. Com seu irmão Mário, começou a praticar futebol nas equipes do bairro onde morava, o Comercial Futebol Clube e o Mota Lima. Aos 16 anos, ainda jogava no infantil do São Vicente, quando Cobrinha, o goleiro do time que também defendia o infantil do Santos, o convidou para realizar um teste no alvinegro. No dia 4 de maio de 1951, Pepe pisou pela primeira vez no gramado da Vila Belmiro. Aos poucos, aquele jovem ponta esquerda mostrou que não era apenas mais um jogador habilidoso. Seu talento era diferente, seu chute uma arma letal. Na época, o Santos já despontava como um time promissor, mas foi com Pepe que a equipe começou a trilhar um caminho da eternidade. Era 15 de janeiro de 1956. A Vila Belmiro pulsava em expectativa. O Santos precisava da vitória para encerrar um jejum de 2 décadas. E diante do Taubaté, um jovem ponta-esquerda de apenas 20 anos estava prestes a cravar o seu nome na história. Quando a bola sobrou para Pepe, o tempo pareceu desacelerar. Ele ajeitou o corpo e armou a sua canhota poderosa. E com um chute certeiro, fez explodir a Vila Belmiro. O gol do título. O gol que encerrou os 20 anos de espera. O gol que anunciava ao mundo o nascimento de um novo ídolo. Santos 2, Taubaté 1. Santos campeão paulista de 1955, depois de 20 anos. Quem marcou o gol do título? Eu. Estava 1-1, caminhava para o final, se empatasse, nós íamos ter que decidir com o Corinthians. Se perdesse, o Corinthians ia ser campeão. Então esse gol foi o gol que me deu assim a honra de ser considerado o Canhão da Vila. 2-1 para o Santos, segundo gol, gol da vitória, gol do título, 20 anos depois, José Macia, Pepe. Eu vi rastros de luzes no céu, astros azuis e vermelhos, são testemunhas fiéis. Naquela noite, sob o céu iluminado de Santos, José Macia deixava de ser apenas um garoto talentoso para se tornar Pepe, o Canhão da Vila. E aquele campeonato paulista de 55, decidido no ano seguinte, era apenas o primeiro de muitos troféus que ele ergueria com a camisa alvinegra. Se os anos 50 marcaram o crescimento do Santos, os anos 60 consolidaram o clube como um dos maiores do mundo. E Pepe estava no coração desse time que fez história.
Ao lado de Pelé, Coutinho, Zito e tantos outros craques, participou da época mais vitoriosa do Peixe. Um time que definitivamente não tinha pena. Porque às vezes o treinador segura, vamos tocar para lá e tocar. O Zito não deixava. O Zito era nosso médio volante, o grande capitão, e dizia, vamos tocar a bola na rede. Mesmo que o Lula autorizasse, o Zito não deixava. Não tinha conversa, não. A gente, quando começava o jogo, aquela equipe se transformava. Era um time realmente de ganhadores, de vencedores. Foram títulos incontáveis, triunfos estaduais, nacionais, continentais e principalmente mundiais. Ele foi uma das peças-chave na conquista da Taça Libertadores de 62 e 63 e, consequentemente, nos mundiais interclubes contra o Benfica e o Milan da Itália. Contra os italianos, Pepe foi um dos protagonistas. Na goleada por 4-2, no segundo jogo, ele marcou e ajudou a consolidar a imagem do Santos como o maior time do planeta. Etapa complementar de jogo, outra vida, outra alma, empurrando o time brasileiro. 2-0 para o Milan, atacando mais e melhor, mais positivamente nessa etapa final, o quadro de Vila Belmiro. Barreira formada dentro da grande área italiana, prepara-se para bater Pepe, chovendo muito no Maracanã. Pepe recua, barreira formada, alguns passos além da risca da grande área. Prepara-se Pepe para cobrar, chutou, gol! Contentamento, toda essa torcida que toma as dependências do Maracanã. E aquele chute, aquele de perna esquerda, já fez muito estrago. Só pra você ter uma ideia, eu marquei no Santos 405 gols. 4 foram de cabeça e 4 com a perna direita. Esse aqui marcou 397. Acontece o seguinte, eu quando jogava futebol em São Vicente, descalço, eu era habilidoso, driblava bem e tudo. Agora, quando eu calcei chuteira, que eu passei assim, me senti melhor com relação ao chute. O chute ficou muito mais forte. Já vista que foi medido na ocasião, o meu chute ia a 122 km por hora, que você vê a velocidade de um carro é a 122 por hora, e para vocês terem uma ideia, o Roberto Carlos, o lateral esquerdo, era 109. Além disso, chegou a desmaiar alguns adversários apenas com a bomba que tinha na perna esquerda. Alfredo Ramos era um grande jogador, lateral esquerdo de São Paulo. Ele tinha a cara do amigo da onça, assim, um nariz grande, e ele estava na barreira, né? Eu fui cobrar a falta na Vila Belmiro, no gol de entrada. Eu fui cobrar a falta e chutei para fazer o gol, não chutei para acertar na barreira. Mas a barreira de São Paulo era barreira alta e o Alfredo era um deles. Ele deu tanto azar que eu acertei no nariz dele. Então ele tinha a cara do amigo da onça, um senhor nariz. Bum! A bola deu na cara dele, no nariz dele, ele caiu desmaiado na hora, a jogada continuou. E ele caiu desmaiado. Aí levaram ele para fora, ele ficou 15 minutos desacordado, depois voltou a jogar. E nesse caso, a resposta do adversário foi um tanto curiosa. E foi interessante que depois do jogo perguntaram para ele, essa resposta dele foi fantástica. Perguntaram para ele, Alfredo, o que foi que você sentiu quando levou aquela bolada do Pepe? Ele sentiu, eu não senti nada. Eu só vi borboletas voando e ouvi passarinhos cantando. Esses gols de falta resultaram em algumas propostas um tanto diferentes. Em determinada ocasião, já com 31 anos, numa excursão do Santos a Nova York, o Santos estava perdendo 2-0 e eu marquei 2 gols de falta, mas de bem longe mesmo. Depois o Pelé marcou, ganhamos de 3-2 em São Luís, Estados Unidos. E eu já estava com 32 anos de idade. E quando acabou o jogo, eu estava saindo e o Júlio Mazei veio falar comigo, né? O Júlio Mazei era o nosso preparador físico, falava muito bem inglês. E ele falou, Pepe, os caras estão querendo contratar você.
mas para jogar o futebol americano. Só para dar aquele chutão. No Campeonato Paulista, ele fez história com sua regularidade. Foram 11 títulos estaduais, sempre como um dos principais nomes do time. Nos brasileiros, então chamados de Taça Brasil, Pepe venceu 6, reafirmando a hegemonia do Santos no cenário nacional. Seus números impressionam: 405 gols em 750 jogos. Marca que o coloca como um segundo maior artilheiro da história do Santos, ficando atrás apenas do Rei Pelé. Isso por si só já seria um feito grandioso, mas Pepe sempre foi muito mais do que um artilheiro. Ele era símbolo da equipe, um jogador que representava o espírito ofensivo do Santos e que honrava cada minuto com a camisa alvinegra. Com aquele time, chegou a ensinar um grande treinador do futebol atual. Fui ser treinador até do Pepe Guardiola, né? Lá no futebol árabe, né? Então, e ele perguntava muita coisa para mim, né? Muito inteligente. Ele dizia como era, mister, como era. Ele já de mister, como era Santos de sua época? Do Valmengado, Coutinho, Pelé e Pepe. Ele sabia tudo, e aí eu explicava para ele. Eu contei tanta coisa para ele, primeira oportunidade ele meteu 7 no Santos. Mesmo na seleção brasileira, onde conquistou 2 Copas do Mundo, Pepe nunca escondeu sua identidade santista. Nascer, viver e no Santos morrer. Como diz o hino, era algo que fazia parte dele. Nunca jogou por outro clube, nunca quis outra casa. Sou alvinegro da Vila Belmiro, o Santos vive no meu coração. Hoje, ao olharmos para a história do Santos e do futebol brasileiro, é impossível não agradecer. Neste ano, completando 90 de história, Pepe foi um artista do futebol. Com sua perna esquerda, desenhou jogadas inesquecíveis. Seu chute forte ficou para sempre na memória dos torcedores. Seus títulos ajudaram a construir a grandeza do Santos. E sua lealdade provou que o amor pelo futebol pode ser sim verdadeiro. Seu nome está para sempre gravado na história do futebol. E sua bandeira, Pepe, tremula para sempre no mastro do Santos Futebol Clube. A bandeira mostra a história de um passado e um presente só de glória. Nascer Santos é a minha terra, é a minha cidade, a cidade onde eu nasci. é um orgulho que nem todos podem ter. Tenho um orgulho muito grande de ter jogado nesse time, Santos Futebol Clube. O Santos pratica seu esporte com dignidade, com fervor. Seja qual for a sua sorte,